do 9º ano da Rede Municipal de Rio Verde, voltamos aqui para comentar as questões que foram propostas na nossa 4ª edição do SAERV em 2023. Escolhemos a questão de matemática de número 18. E para isso eu tenho que entender o descritor 7. O que diz o descritor 7? Reconhecer as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética. Reconhecer que elas são semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam e as que não se alteram. Então, vamos entender o que é uma transformação homotética para eu explicar isso para vocês antes de ler o enunciado da questão. Uma transformação homotética é quando você tem um polígono ou uma forma geométrica e escolhe um foco. Eu chamei esse foco aqui de F. Esse foco, dele nós vamos traçar todas as retas passando pelos vértices do polígono. Como eu escolhi um polígono A, B, C, D, E, eu vou ter que ter as retas FA, FB, FC, FD e FE. Dessa forma, eu vou poder ampliar ou reduzir esse meu polígono, escolhendo uma razão, uma medida, que é a razão de semelhança dessas figuras. Então, vamos supor que de F a B eu escolha um comprimento que seja o dobro dessa distância. Então, a minha figura vai ficar ampliada, porque o dobro dessa distância vai dar a direita do B nessa reta FB. Se eu escolher uma distância que seja a metade, ela vai dar a esquerda, né, do ponto B na reta FB. Então, eu vou reduzir a minha figura. Dessa forma aqui, ó, colocando aqui para você enxergar melhor. Ó. O B' é um ponto que na reta FB ele está à direita do B. Então, se eu usar essa mesma distância para traçar o A', o C', o D', eu vou ter uma figura ampliada. Vou repetir aqui. Ó. FB é uma medida. FB é uma medida. FB' é outra medida. Se eu escolher essa mesma distância, essa mesma razão, essa mesma proporção, eu vou ter uma figura ampliada. Se eu tiver uma medida menor, porque ó, essa distância FB' é uma outra medida. Se eu traçar o A duas linhas, o C duas linhas, o D duas linhas, o E duas linhas, com essa mesma medida, essa minha figura amarelinha será uma redução da figura alaranjada, que é a figura que eu tinha no início. O que quer dizer redução ou ampliação? Quer dizer que eu conservo as medidas dos ângulos internos do polígono, mas eu ou amplio as medidas do lado ou vou reduzir as medidas do lado. Então, é claro eu ver aqui, ó, no meu polígono amarelinho, que ele é uma redução do alaranjado, porque os lados são menores, mas os ângulos eu conservo, porque eu conservo a mesma forma. Eles têm a mesma forma, ó, só um é maior que o outro. No amarelo, no caso, é menor do que o alaranjado. E considerando o alaranjado como o meu polígono inicial, o meu polígono azul é uma ampliação dele. Por que é uma ampliação dele? Porque os lados foram ampliados, o perímetro foi ampliado, a área foi ampliada, mas eu conservo a forma. Se eu conservo a forma, eu conservo a medida dos ângulos. E é esse conceito que eu preciso compreender quando se fala numa transformação, né, homotética. É isso que eu tenho que entender. Então, agora eu já posso ler o enunciado da questão e resolver com vocês. Ó. Então, ele fala assim para nós na questão número 18. Ampliando o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo, o triângulo DEF, em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. O que eu quero dizer com isso é que se o lado AB tem uma medida X, o lado DE tem a medida 2x, o dobro. É isso que ele quer dizer. Aí ele pede aqui, ó, considerando o triângulo DEF, esse triângulo verde, ó, é correto afirmar que... Aí ele vai me dar as alternativas e nós vamos fazer a leitura uma por uma para ver se é verdadeiro ou falso. Vamos para o item A. A área do triângulo verde, que é o triângulo DEF, ó, é isso que ele está falando. Ó, sua área é a mesma do triângulo ABC. Claro que não. Quando eu
amplio uma figura, eu amplio a área. Então, o triângulo ABC tem uma área, que é o triângulo ABC é o azul, e a área do triângulo DEF é 4 vezes maior que a área do triângulo DEF. Eu quadripliquei a área, porque eu dobrei o triângulo. Então, a alternativa A é falsa. A alternativa B, se o perímetro do triângulo, ele fala assim, ó, considerando o triângulo DEF, é correto afirmar que seu perímetro é o mesmo do triângulo ABC. Não é. Se eu dobrei o triângulo ampliando, eu dobrei automaticamente o perímetro. Então, o perímetro teria que ser o dobro. Então, a alternativa B também é falsa. Vamos para o item C. Considerando o triângulo DEF, é correto afirmar que seus ângulos internos têm a mesma medida dos ângulos internos do triângulo ABC. Esse é o item verdadeiro. Lembra que eu falei que quando a gente amplia uma figura ou reduz, a gente conserva a forma e por isso a gente conserva a medida dos ângulos? Então, o item C é verdadeiro. Numa transformação homotética, eu posso dobrar lados, dobrar medida, né, de perímetro, quadriplicar medida de área, que é o que a gente fez aqui, mas eu conservo a medida dos ângulos. Item C verdadeiro. Então, o item D, que fala que seus lados têm a mesma medida, também é falso, mas aqui é claro isso, né? Porque ele fala que dobrou a medida do lado. Se dobrou a medida do lado, não pode ter a mesma medida, né? É o dobro. E é isso. Então, a resposta para essa questão é o item C. Espero que eu tenha sido clara para explicar para vocês e até a próxima questão.